Bom, meu nome é Alexandre e a ideia aqui é falar um pouco sobre otimização de performance de aplicações usando o Redis como servidor de cache dentro do Azure. Eu sou MVP de ASP.NET, eu trabalho numa empresa que chama Minha Vida, que é um site de saúde, alimentação e bem-estar. E eu também eu tenho uma empresa que chama Treinando, que é uma empresa de treinamentos, de desenvolvimento também. Bom, o Redis é um projeto open source aí, não muito comum dentro do mundo Microsoft, mas que agora ficou porque a Microsoft colocou dentro do Azure, então dentro da comunidade .NET tem muita gente falando. Storage de dados baseado em chave-valor, em memória. Ele tem uma estrutura interessante que você consegue armazenar strings, hashes, lists, lista ordenada, alguns objetos diferentes. Se você comparar com outros servidores de cache, como o Memcached, por exemplo, que também é muito popular, mas tem opções um pouco mais simples de armazenamento, mas também recomendo muito. Na verdade, lá no Minha Vida a gente usa Memcached ainda, em todos os benchmarks que a gente fez. O Memcached foi um pouco mais performático e principalmente econômico, mas é porque a gente tem uma infraestrutura própria, a gente não usa Azure. Bom, quando você vai falar de performance, cache, grande parte das vezes, 99,99% das vezes, vai ser a sua melhor solução, né? Então, a melhor solução de performance é fazer com que o seu código não seja executado o tempo todo. E quando você vai para cenários de internet, se você trabalhar com uma aplicação web, por exemplo, totalmente transacional, sem pensar numa arquitetura de cache, você vai precisar ter uma infraestrutura gigantesca. Então, a grande base de todas as grandes empresas de internet é a infraestrutura de cache. Então, quando você pega sites monstros aí, tipo Facebook, LinkedIn, os caras têm uma infraestrutura de servidores de cache surreal, muito maior do que de banco de dados, por exemplo. Até mesmo a arquitetura da sua aplicação precisa ser muito pensada em cima disso. E dentro do ASP.NET, a gente tem várias opções de cache há muito tempo, desde a primeira versão. E não é muito comum o uso de cache. Então eu vou mostrar aqui 3 cenários de uso de cache. E aí a gente vai ver como que funciona lá no Redis. Mas vamos só rapidinho ver como que ele funciona, né? Ele é um negócio muito simples. Então, basicamente, primeiro eu vou mostrar ele aqui na minha máquina. Deixa eu só entrar nele aqui rapidinho. Eu estou mostrando no Windows, mas eu não recomendo usar em produção ele numa máquina Windows. Tá? A performance dele cai bastante, inclusive não é nem muito utilizado em produção. Mas para desenvolvimento, para testes e tal, é tranquilo. Onde a gente usa um pouco de Redis, a gente usa ele num CentOS e a performance dele é muito top, assim, com muita economia, né? Então, umas maquininhas ridículas lá com 512 de memória, suportando milhares e milhares de transações todos os meses. Então, são serviços bem econômicos. Então, bom, basicamente eu tenho que subir o servidor aqui, né? E aí eu sempre faço essa bobagem de dar um tab antes da hora. Então, beleza, acabei de criar o meu servidor aqui na minha máquina, obviamente. Agora eu preciso acessar ele. E aí, beleza, eu estou conectado nele aqui, ó. Maravilha, ó. Super simples. Quero colocar alguma coisa lá. Nome, Alexandre. Então tá lá, get nome. Beleza, já estava lá já está dentro do Redis. Ele tem várias coisas, eu posso trabalhar com lista, com hash, com bitmaps, com alguns objetos meio esquisitos até. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, tem algumas funções incrementais também interessantes. Por exemplo, se eu não me engano é incre, salário, não, 7, salário, 1000. Aí eu posso incrementar, em vez de ter que recuperar o valor para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, vai para 2000 ou...
Então, ele já tem algumas funções para que você não tenha que ir lá e buscar informação, fazer alguma coisa e armazenar novamente no cache. Então, isso acaba facilitando bastante a aplicação, né? Não tem que ficar buscando informação, muda alguma coisa, posta de novo. Você consegue também trabalhar com, se não me engano, é S-Edge. Cidades. Tipo, eu posso criar coleções aqui. S-Edge, cidades, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e aí eu posso dar um members, cidades. E aí eu conseguiria buscar isso. Então, minha aplicação pode, então, por exemplo, ficar armazenando dentro de uma coleção essas informações e depois recuperá-las. Consegue buscar por range, lista ordenada, tem uma série de informações. Beleza. Então, o que a Microsoft fez? Colocou esse troço dentro do Azure e vende como serviço. Bom, primeira coisa, você nunca vai usar esse cara dentro do Azure se a sua aplicação não tiver no Azure. Você nunca vai fazer isso, né? Tipo, meu banco de dados fica num lugar, servidor de cache no outro, aplicação no outro, assim, né? Não precisa nem falar muito disso. E uma outra coisa coloca na mesma região também, né? Então eu coloco uma máquina, minha aplicação está em São Paulo e o cache está nos Estados Unidos. Não vai compensar. Esse produto estava em beta, saiu há menos de 2 semanas. Ele saiu do beta, né? Então agora ele já tem no Brasil, por exemplo. Nos testes ele não tinha no Brasil. Então eu não vou criar um agora porque demora pra caramba, demora mais ou menos uns 10 minutos para o serviço ficar disponível. Eu não consigo entender como, assim, porque ele é muito simples, né? Mas tem algum thread.sleep lá que esqueceram de tirar. E aí, beleza, para criar, era só dar um mais aqui, procurar ele aqui na lista, dar um nome, escolher uma região. Aqui, ó. Ops, tá aqui, tá? Era só clicar aí, dar um nome e boa. Eu já tenho um cara aqui criado. Então, por exemplo, eu posso aqui no meu client mesmo, deixa eu sair aqui e dar um edis client -h. Deixa eu pegar aqui o hostname. Não tem Ctrl+V aqui no Windows 10, tem Ctrl+V, hein? Que coisa, hein? Então, já estou conectado nele lá, poderia fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, esse servidor aí, eu já fiz alguns testes e tal, antes de começar aqui, então já tem até algumas informações lá dentro. Como que eu consulto tudo que está lá dentro dele, né? Eu posso vir aqui, dar um keys, asterisco, não tem nada, porque eu limpei. Então, eu posso vir aqui, set nome Alexandre. Então, beleza, ó, tá lá já está lá no serviço, nome aqui com o valor dentro. E para limpar tudo, eu acho que é flush all. Aí ele tipo limpa todo o seu servidor. Beleza. Continuar aqui. Bom, por que é interessante você usar esse tipo de solução lá dentro do Azure, né? Então, considerando que a sua aplicação está no Azure, o seu banco de dados está no Azure, está tudo lá. Você vai ter uma redução muito grande de processamento na aplicação. Então, provavelmente, você vai diminuir o custo disso, né? Uma vez que você paga lá a aplicação por requisição e etc., você vai conseguir tirar um monte de tráfego que acontece entre aplicação e banco de dados, a aplicação vai ter menos processamento e etc. Mas só adiantando aqui, não é um serviço barato. Só do serviço estar em pé, o custo dele é um pouco alto. É parecido com quando você pega o API Management do Azure, o Redis do Azure, são serviços só de você colocar ele em pé e não fazer nada, custa você pagar ali uns 200, quase 300 reais por mês, assim. Então, você tem que achar um motivo bom de economia para implantar ele, tá? E poderia criar uma máquina virtual lá com ele lá, sim. Tá filmando aí, mas, pô, é mais barato fazer isso, né? Mas se você quer comprar como serviço... Tem diferença entre um ou outro? Não. Mesma coisa. É mais fácil até se sair uma versão nova, você atualizar mais rápido do que o serviço. Mas esse é o típico produto que não tem versão nova, né? Ele está estável há 500 anos já, então é tranquilo. Ele é legal comprar como serviço para escalar ele, é mais fácil, né? Você tem que ficar criando cluster, porque montar uma maquininha ali é rapidinho, mas às vezes você tem uma infraestrutura que você vai precisar de cluster, de replicação, aí começa a dar trabalho e aqui você vai fazer tudo em configuração.
Vai ser bem mais fácil. A diferença então seria só a parte administrativa. A parte administrativa é mais fácil mesmo. Assim, subir da biblioteca ou aí, Igualzinho, igualzinho. Aí, pô, que nem aqui, eu comecei o serviço, já conectou. Se fosse uma máquina virtual, ia ter que liberar a porta, algumas coisas que não vão ser feitas, que é muito simples de fazer. Não vai precisar. O que mais? Bom. Aí vamos lá, eu trouxe um slide que eu fui procurar esse negócio, cara. Eu fui procurar um mock de, sei lá, quando que eles lançaram o ASP.NET e eu achei esse arquivo. E aí lá tinha um negócio assim, eu tenho um negócio que chama Output Cache no ASP.NET, que basicamente ele pega a primeira vez que um usuário faz um request, ele guarda em memória já o retorno que ele dá para o usuário, o HTML que ele dá para o usuário e entrega para o primeiro usuário. Pô, eu queria ter achado muito a animaçãozinha em Flash que tinha, mas eu não consegui. E aí, a partir do segundo acesso, em vez do usuário passar por todo o ciclo, ele já bate direto aqui e devolve. Acabou o assunto, muito rápido. É um recurso absolutamente simples, que no WebForms lá você resolve com um troço que chama diretiva de página, hein? Pô, diretiva de página. E no MVC, lá na controller mesmo, você só anota ali o método e boa, a gente vai ver aqui um exemplo. Então, usar cache de página em aplicações ASP.NET é muito simples. Quem também trabalha com Web API, você trabalha com um conceito bem parecido. Tem um NuGet Package que você adiciona no projeto e você também anota ali na controller e boa, ele já vai fazer o cache também dessa forma, usando a mesma estrutura. Então, usem esse troço. Então, só alguns exemplos simples. Por exemplo, lá onde eu trabalho na minha vida, a gente tem essa página aqui, que ela tem uma variação pela URL lá e tal. Essa página é muito acessada. Sei lá, ontem todos os portais que estavam dando destaque para o negócio de Ebola falavam assim, saiba mais sobre o Ebola, e quando você clicava, você caía aqui nessa página. Então eu tinha lá 25 mil pessoas, 25 mil requests por segundo nessa página. O meu servidor estava lá, vixe, cara, pode vir mais aí que eu não vou fazer nada, porque já está tudo na memória isso, não vai mudar nada e tal. O que muda? A parte dinâmica está sendo dinâmica via JavaScript e tal, então acabou o assunto. Então o cache de página é um negócio absolutamente simples de usar. Um cenário como esse, tem 25 requests por segundo, ele foi 25 mil vezes para a rede? Não, no meu cenário não, porque o meu cache de página eu deixo nos web servers mesmo, no IS. O que eu vou mostrar aqui é diferente, é tirar do IS e botar em outro lugar, mas teria. Você colocar uma camada na frente. Um proxy também. Posso colocar. A gente, na verdade, tem um Nginx na frente, mas só para os estáticos, né? Então, o que a gente fez? Isolou os estáticos no proxy e deixa a parte dinâmica no IS. Porque senão não sobra nada para o IS fazer, né, cara? Aí... Quando você configura o output, você não define, ele pode estar tanto na máquina do cliente quanto do servidor. Poderia fazer isso. A gente não faz por opção mesmo, para não gerar tráfego de rede desnecessário. Não vai 25 mil vezes no servidor, porque ele vai pegar na máquina do cliente, memória do cliente. Sim. Não, tudo que dá para cachear no cliente também está cacheado no cliente já. Só que não necessariamente o cara já entrou aqui, entrou no meu site, né? Então, não acaba economizando, obviamente, mais no segundo acesso do que no primeiro. Beleza. Por exemplo, você pega a UOL, cara, o site da UOL. Imagina quantos requests tem essa home por dia, assim. Você fala, pô, mas não tem como esses caras colocarem um cache de página, porque, mudou agora o resultado do teste do cara. Já está desatualizado aqui. Sei lá, precisa cair um avião, os caras precisam. Mas imagina quantos requests por segundo esses caras não têm. Se o cara colocar um cache de página de 1 segundo, ele já está economizando, ele vai ter uma transação por segundo e não milhares de transações. Então é um negócio que, assim, muito fácil, muito tranquilo. Bom, vou pular a geladeira aqui do submarino. E aí o lance é, no nosso caso lá, a gente tem, por exemplo, 4 web servers respondendo para aquela aplicação. A gente prefere deixar o cache na memória de cada servidor do que centralizar isso. Mas o que eu vou mostrar aqui é o contrário, vou tirar do IS essa responsabilidade e colocar no Redis. Bom, é muito simples, né? Vamos ver como funciona esse troço. Então deixa eu sair aqui que eu não vou usar... deixa ele aí. Então, tem um projeto aqui que eu não fiz nada ainda.
Então, basicamente, eu vou fazer aqui um negócio bem bobo aqui, ó. Só pra gente ter alguma coisa... Beleza. Então, meu, só para brincar aqui, o negócio vai ficar fixado a hora ali, né, por 30 segundos. Então, bom, todo esse tempo talvez o usuário fosse esperar, porque o cara que... Aqui foi o meu primeiro request e tal, obviamente que em produção a máquina é um pouco mais rápida, mas agora o troço fica muito mais rápido porque ele já está com essa... O web server já me responde. Então, beleza, como que a gente faz para tirar isso do IS? Obviamente que eu poderia, tem gente que cria uma estrutura de IS, você tem o IS da aplicação, você cria uma estrutura de IS para colocar o cache das aplicações também. Aqui o que a gente vai fazer é jogar esse cara lá no Redis do Azure. E aí, obviamente, os caras tinham que fazer isso de uma forma simples, né? E aí você tem aqui um Microsoft.web.redis output cache provider. Então ele já vai trazer aí para mim todas as dependências, beleza? Ele já vai colocar aqui no webconfig só para eu mudar o host e o access key, né? Então vamos lá pegar de novo o host, pegar o access key primeiro. E aqui eu vou pegar o host. Então beleza, ó, ele já colocou aqui, ó, Output Cache Default Provider, Redis Output Cache. Você pode implementar um Output Cache Provider também, se você quiser, e colocar ele no, sei lá, no SQL Server. Você pode fazer isso, pode colocar em main cache, em qualquer coisa. E aí, basicamente, o que vai mudar é nada. Na aplicação, na aplicação não muda nada. A diferença é que eu estou armazenando esse cache, esse HTML que eu vou devolver para o usuário, que está em memória, vai estar lá no Redis. E aí, no meu teste, fica pior a performance, porque a máquina é local aqui, está indo lá no Redis, no Azure, e armazenar a informação. E eu peguei nos Estados Unidos, que é mais barato. Então, obviamente que para o meu cenário piora a performance, mas na vida real, como eu falei, nunca usa isso fora do Azure, né? Senão você só vai piorar. Agora, como que a gente sabe que funcionou isso? Eu deixei conectado aqui, espero, deixa eu ver. Ó, ele cria umas chaves com os nomes. Então tá aqui, ó, ele criou esses caras aqui e armazenou lá no Redis dentro do Azure, tá? Beleza, é assim que faz, muito simples. Aqui? Ah, dá um refresh. Demora um pouquinho mais, né? Se eu subisse isso para... Então, tá dependendo da internet e tal. Agora, assim, o ganho de performance é insano, assim, é realmente muito grande. Se eu tivesse ainda um SQL Azure sendo executado, uma aplicação chamando o SQL Azure e colocasse esse cara no meio, não para o request da página aqui sozinho, mas... Uma pergunta aí. O Redis, ele tá todo o cache aqui, todas as chaves que você está criando, ele está jogando em disco? Ele trabalha em memória. Tanto que, e se eu reiniciar ele, começa tudo de novo. E eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Ele não persiste a informação. Mas eu uso tanto o Output Cache, configurado no Azure, quanto o Redis, mas para outra finalidade. O cache do Redis é melhor do que é mais rápido em termos de velocidade de acesso, porque o do Azure cache de base, né? Sim, mas por exemplo, se você quiser comparar o web server que você tem em aplicação
com o cache, é que tudo vai depender do estilo da arquitetura da aplicação e o volume de requests e tal. Se você cria um IS só para entregar o cache, por exemplo, eu estendo o main cache, o output cache provider para um outro IS para guardar a informação, porque eu não quero concorrer aqui no web server. Isso o Redis, o main cache, é infinitamente mais rápido. Pau a pau ali vai depender bastante, porque, como o Giovanni falou, se eu tivesse isso lá ontem e tinha 25 mil requests por segundo, eu ia estar gerando um monte de acesso, um monte de tráfego na rede, quando eu limitei ali. Do mesmo jeito que tem arquiteturas na web, que o cara coloca o banco de dados na máquina que está o web server. O cara tem replicado o banco de dados em centenas de máquinas ali, porque... Então, tem um monte de benchmark disso, mas aí você vai ter que pegar o seu cenário e fazer uns testes. A gente testou comparando muito o main cache com o Redis, essa implementação, porque a gente tem um outro produto lá que a gente usa o output cache no main cache. E a performance foi muito parecida, mas não esse Redis aqui, porque a gente não está hospedado no Azure, né? A gente tem estrutura própria. Então tem que testar, não dá para dar não tem assim uma resposta precisa. A questão que eles não estão mais recomendando. Eu fiquei chocado, fui olhar isso ontem. O que do Azure? O cache. O cache do Azure? Se você for na estratégia de cache, eles falam, não use o Redis. Então. Oi? É oficial, tá no site do Cara, está assim, não use o Redis. Então, Não use mais. Você fala, por que você tem ainda? Por que você tem aquele cara lá antigo, o App Fabric lá. Mas não use o Redis. Cara, nada mais horrível do que aquilo lá, cara. Sério, cara. O App Fabric lá. Cara, então, cara, os caras fizeram uma lambança ali que é o troço mais lento. A gente fez benchmark, ele era mais lento que tudo, cara. Tudo, mas assim, muito mais. Era bizarro aquilo. Fora que era muito complexo para implementar. Pô, o troço tem que ser super simples, cara. Se você colocar no IS lá, se tem o cache lá, você consegue compartilhar o cache que está no Redis, né? Então, você centralizar tem as vantagens de centralizar. Você centralizar tem as desvantagens de centralizar. Tudo tem alguns pontos. Então você vai ter que testar lá no seu ambiente, cara. Assim, cuidado com o benchmark, né? Pô, li um lugar, outro dia eu fui numa palestra, que o cara apresentou 60 benchmarks que todos se cruzavam e daí no final ele falou assim, conclusão, velho. Faz o seu, velho. Faz o seu, cara. Faz o seu, se inspira e tal. Foi num evento muito legal disso e é verdade, cara. Porque ele mostrou lá, tem um que fala que MongoDB é muito mais rápido que não sei o quê. E aí tem outro que fala que não sei o quê é muito mais rápido que o MongoDB. E os negócios ficam se cruzando. Então, bom, cenário 2 aqui. Aí, putz, State Server também. Tem gente que ainda tem essa necessidade. Então, tem gente que ia lá antigamente e falava assim, minhas sessões eu vou armazenar no SQL, né? Dava para você ir lá e falar, pô, coloca no SQL. Depois eles também abriram a possibilidade de você estender para qualquer outro negócio. E aí aqui no Redis também é muito fácil de você levar esse cara, né? Então tem um outro pacote aqui, que eu acho que é o Redis Session alguma coisa. Espera aí que eu tenho uma cola aqui, porque o Session State Provider. Então a mesma experiência aí, cara. Você instala o pacote, tem até algumas coisas em comum. E aí lá no webconfig a gente só dá uma roubada aqui no host. Então ele vai estar aqui embaixo. Aqui, ó. Então a mesma coisa. Você tem provider de session state aqui, mode custom. E aí eu estou criando mais session state store, que é esse cara aqui. Tá? Então basicamente, cadê? Aqui. Session test é igual a 1, 2, 3. Então, na hora que eu rodar isso... Nossa, eu nem lembrava que existia session antes de pensar nessa demo aqui. Fazia tempo que eu não usava isso. Os caras colocavam o dataset na session. Botava controle da página na session. Encaixava a página inteira por causa disso. Ainda é pra ver o state, essa porra. Então, ó, quando eu passar aqui, ao invés dele armazenar no web server normal, ele criou alguma aqui que eu não sei qual é mais, porque eu já perdi o controle aqui, mas alguma delas tem essa informação. Beleza. Esses são cenários mais simples, né?
Só que aí vai para o cenário de cache de objetos. Então, o cache de objeto é quando você vai pegar alguma transação, algum código que você tem ali que está além da página. Então, deixa eu dar um exemplo básico, um exemplo na vida real aqui. Se eu entrar aqui no site do UOL, cara. Eu vou entrar no do Minha Vida, né, cara? Vou entrar no do UOL. Sei lá, ó, se eu entro aqui, obesidade favorece uma série de mudanças. Aí, ó. Vamos lá. Bom, vai dar para explicar mais ou menos assim, ó. Essa página ela é a mesma para todo mundo. Então tá lá, maravilha. Tá em cache de página, coisa mais simples do mundo. Só que eu tenho 17 mil páginas diferentes dentro do Minha Vida. Então eu posso estar tendo nesse momento requests para diferentes páginas, por exemplo. E aí você pega, aqui não é bem o caso, mas você pega, por exemplo, no UOL tem lá as top 10 mais lidas da semana. Se você simplesmente implementa esse cache nas páginas, a expiração dessas páginas vai estar acontecendo ali, cada uma no seu tempo, mas vai estar tendo muito request em alguns blocos da sua página, das suas páginas. Então, o box de top 10 está em 17 páginas diferentes, são páginas expirando em momentos diferentes e tendo que ficar fazendo esses requests. Então, não necessariamente você vai resolver todos os problemas só com cache de página. Ou mesmo em transações e etc. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente tem um aplicativo de dieta que na hora do almoço é foda, o negócio tem muito acesso. Então, tem muita gente buscando os mesmos alimentos. Então, é um app de iOS, de Android, de Windows Phone e tal, que o cara vai lá e busca arroz integral. Bate na Web API lá, eu tenho que buscar esse arroz integral. É um serviço, não tem a página, né? E aí eu armazeno isso num cache de objetos com esse resultado, porque o próximo cara que buscar arroz integral, ou arroz branco, o que for, já vai ter essa informação em memória ali, muito mais rápido do que ir até o SQL Server, executar uma query, etc. Então é mais ou menos isso. E daí como que funciona aqui, né? Bom, cadê? Tá aqui. Como eu baixei esses dois pacotes, ele já baixou uma biblioteca que se eu não tivesse baixado, eu teria que baixar, que é esse cara aqui, ó, stack exchange.redis, tá? Install package nesse cara, que ele já veio por tabela. Então aqui eu vou ter que dar eu vou implementar tudo aqui na index aqui para ir mais rápido, tá? Então, deixa eu tirar aqui esse breakpoint. Deixa eu pôr num lugar aqui. Como que ele funciona? Ele tem um tal de multiplexer, connection multiplexer. Igual a new, não. Connection multiplexer ponto connect. Então fica aí por enquanto. E aí eu venho aqui, dou um i database, cache é igual a ponto, acho que é OpenDB, não, com ponto get database. Beleza. Beleza, estou conectado lá, daqui a pouco eu coloco as credenciais ali. Basicamente o que eu vou fazer aqui é dar um cache ponto string set, e eu vou colocar aqui, ó, a chave e um valor. Beleza? E aí se eu quisesse, bom, eu vou fazer de um jeito para ir mais rápido aqui. Vou tirar o output cache, né, para não ficar sem rodar aqui. E aí vou aqui nessa about aqui, vou botar para ele ler o resultado. Então vou tirar essa viewBag aqui. Aí é só o contrário, né? String get, aí só tem a chave. Ponto .toString viewBag ponto message. Beleza. Então aí ele vai buscar a informação. Bom, eu vou colocar as credenciais aqui direto, mas vocês colocariam isso no arquivo de configuração, obviamente. Então deixa eu pegar, eu tenho aqui já no webconfig. Então eu vou colocar aqui, vírgula, password. Esse cara aqui, que é o access key. Pô, podia ter... Faltou igual. Aonde? Ah, não. Vou copiar porque
Nunca é o mesmo igual, né, cara? É um igual diferente. Exatamente. Principalmente quando tem gente vendo, né? Então vamos lá. Vamos dar uma limpada aqui nesse cara. Como que é mesmo? Flush out. Então vamos ver aqui. Beleza. Tá limpo lá. Bacana. Enquanto carrega aqui umas vantagens administrativas do serviço, é que ele te dá uma série de gráficos para você ver a saúde desse seu servidor. É coisa que no ambiente seu você vai ter que ficar lá, dando uma conferida e tal. Ele tem um esquema novo que eu acho que tem para vários serviços, que é você criar, tipo, regras de alerta, né? Então, quando chegar a tanto, manda um e-mail e tal. Então, volta aqui. Eu criei lá, quando passar de dois cache hits por minuto, se eu não me engano, me manda um e-mail, sabe? Você consegue criar alguns alertas aqui de gerenciamento. Mas esse cara não é só do Azure Redis Cache, sei lá o nome do... Azure Redis Cache Redis, esqueci o nome. Tem vários outros serviços aqui no Azure que você está conseguindo implementar esses alertas. É bem legal porque assim você está de madrugada dormindo e tem um motivo para acordar. Então, deixa eu ver se ele colocou alguma coisa já. Já colocou a sessão, tudo. Então, agora que eu passei aqui, ele vai armazenar essa informação lá. Então, aqui, chave está armazenada aqui dentro. Beleza, aí se eu chamar o about aqui, cadê? Não é nesse browser. E agora ele vai buscar a informação, beleza, super simples, buscou a informação, já era. Tá lá, o valor. Bom, como que dá para trabalhar aqui também, né? Trabalhar para você já colocar no cache o objeto serializado ali, é um negócio interessante quando você quer colocar uma informação um pouco mais complexa e não só uma string. Dá para trabalhar com isso também. Então vou criar aqui rapidinho, vou criar no mesmo arquivo aqui para ir mais rápido. Deixa eu ver, a namespace está aqui. Pessoa, né, famosa. E aí aqui, vou criar aqui. E aí eu vou botar nome. Beleza. Como que eu faço para colocar esse objeto lá? Bom, primeira coisa, eu preciso dizer que ele é serializável, beleza? Só que agora a biblioteca padrão, eu teria um pouco de trabalho para fazer toda essa serialização e desserialização, e aí, obviamente, eu trouxe um código pronto. Que eu também vou colocar no mesmo arquivo. Porque no .NET você pode ter no mesmo arquivo diversas classes, tá vendo? Isso é útil para demo somente. Quando alguém fala para você, por que o .NET é melhor que o Java? Aí você fala que é por isso, mas você nunca usa. Nem sei se em Java ainda agora dá para fazer isso. Deixa eu só colocar aqui umas bibliotecas. E aí, basicamente, como que ele vai fazer aqui? Eu tenho outro get, eu criei um get e um set dele aqui, que basicamente também vai colocar o string get e o string set, só que ele vai fazer a serialização e a desserialização do objeto para ele armazenar lá no servidor. Então, a diferença aqui que ficaria é cache.add, não, .set. Vamos colocar pessoa, new pessoa, Alexandre, 32. Beleza? Aí, a gente faz em debug aqui para ver se está funcionando. Só que o get aqui vai ser um pouco diferente, né? Então, deixa eu até apagar. .get. E aí, eu já vou aqui. E aí, o nome da chave. Pessoa. Certo? Beleza. Vou botar um breakpoint aqui. Tirar aqui esses caras para ele não atrapalhar mais.
Ah, pode crer. Valeu. Vamos ver aqui. Deixa eu dar uma limpa aqui. Fechar. Beleza. Errei aqui. Olha lá, ó. Pessoa. Serializou, então. Aham. Vai, quer ver? Ó, vamos dar o get. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Eu consigo no get. Só pra... Poderia ser um JSON, qualquer coisa. Poderia ser um JSON. A gente faz isso. Mas é main cached, mas poderia também. Não vai dar pra ver aqui no debug. Mas é uma stringona gigante. E aí, beleza. Funcionou. Certo? Então, super simples também. Você consegue colocar vários tipos de objetos ali dentro. E recuperar de uma forma muito rápida. Então, o que eu estaria ganhando aqui? Pô, na hora que eu construo esse pessoa, talvez eu fui lá no banco de dados buscar o meus... Puta, tem um select com um monte de join lá, de um monte de tabela velha lá, do banco de dados antigo, que é muito comum, né, cara? Você tem um cenário que buscar uma informação é muito caro. E aí esse cara economiza bastante. Semana retrasada eu dei palestra no evento de SQL, que era o melhor... A forma mais rápida de acessar o SQL é não acessar ele. E aí, basicamente, eu falei de cache e os caras de SQL não gostaram muito, não, cara. Eu também, né? Você vai levar de SQL, pô. Bom, quando você vai para um cenário de estruturas de cache, arquiteturas de cache, você ganha algumas preocupações. Eu vou dar um exemplo. Todo o conteúdo da minha vida está em cache. Todos os conteúdos têm um objeto em cache em memória. Então tem lá no main cache, ele tem lá tem um servidor de main cache, ele tem lá o conteúdo 1, tem um JSON dele, o conteúdo 1 tem uma estrutura de objeto deles e tal, porque a gente ganha pra caramba isso em vários lugares. Só que o que acontece? Qual é o problema? Esses dados, eles não são persistidos, né? Eles estão ali na memória do servidor e tal. Se precisou reiniciar o serviço, se precisou fazer alguma mudança no serviço de cache, na hora que o site volta, na hora que esse serviço é reinicializado, o cache está todo limpo. E aí o que acontece? O negócio demora um tempão para esquentar, né? Tem até se vocês lerem alguns benchmarks de Facebook, de Instagram, de Twitter, esses sites quando caem, eles demoram um tempo para voltar. Para algumas páginas já carregam, para outros não, porque eles estão ali conseguindo esquentar toda a estrutura de cache deles. É diferente do banco de dados que está sempre ali com toda a estrutura ali te esperando. Então, por exemplo, hoje no Minha Vida, no nosso processo de deploy, a gente tira a máquina do load balance, todo no processo de deploy, a gente tira a máquina do load balance, faz essas alterações, esquenta o cache, então a gente coloca em cache, nos servidores de cache, todas essas informações e aí que a gente volta a essas máquinas e tal, em alguns cenários. Então, porque senão o site cai mesmo. Hoje, se o banco de dados cai, a parte transacional cai. Se alguém quiser fazer alguma informação que eu tenho que ir no banco de dados, vai cair. Mas toda a parte de leitura não vai cair. Agora, se o servidor de cache cai, eu fico fora do ar. Assim, minha dependência pelo servidor de cache é maior do que pelo servidor de banco de dados. Então, são essas preocupações aí que acabam existindo nesse tipo de arquitetura. No reinício desse, você escalar os seus servidores web para garantir, pelo menos naquele momento, você conseguir continuar atendendo em vez de precisar esquentar o cache? Sim, seria até melhor, né, no final das contas. Né? Resolveria. Resolveria? Eu acho que resolveria. Eu acho que resolveria. Iniciou lá, primeiro eu aumento lá 10 vezes o tamanho do meu site. Para ele esquentar sozinho. E daí volta. Poderia ser assim. É que hoje, como eu não uso nuvem e tal, crescer a base de web servers é mais difícil. Até daria, porque é virtualizado e tal, mas... Poderia. Poderia. Os scripts de PowerShell, por exemplo. Poderia. Antes de reiniciar seu cache, você escala, depois você escala. Poderia. Bom, só fazendo uma propaganda aqui. Jabá, né, velho? Até porque sabadão, né? Filho em casa. Mulher viajando. Tá foda, cara. Ela vai abrir o coração.
Pô, cara, é difícil ser pai e mãe, viu? Vou falar pra vocês. Bom, pra quem quiser, eu falei lá que eu tenho uma empresa que chama Treinando. A gente tem 2 treinamentos, um de Git na semana que vem e um de melhores práticas para desenvolvimento, que fala muito de cache, muito de otimização de performance de aplicações web. E é isso. Alguma pergunta, dúvida? Não? Eu queria fazer um comentário assim, sobre sua opinião. Muita gente aí, muitos sites grandes que tem bala, eles fogem para Akamai e para outras opções, então, até por questão de CDN, enfim. Mas eu queria saber assim, qual que é a sua opinião, o que você acha aí? Então. Quando deve ir e quando não deve ir, assim. Eu sei que até alguns fogem por causa de não ter expertise, de controlar cache, enfim. Mas alguns, como por exemplo, o caso do Facebook, não seria isso, né? Sim. Mas eles mesmo assim fogem, mas acho que questão de CDN também. Então, a CDN, na verdade, ela vai servir para te ajudar a distribuir a informação, espalhar a informação pelo mundo, né? Então, tem vários, depende. Então, por exemplo, Akamai, Level 3, Microsoft, CDN da Microsoft, CDN do Google, elas são muito boas se você tem um negócio global com uma única infraestrutura. Então, sei lá, eu tenho um aplicativo, sei lá do que, e o mundo inteiro acessa esse meu aplicativo, eu teria muita dificuldade de ter uma boa conectividade com todos os data centers, e aí esses caras hoje têm uma boa conectividade com esses data centers. Aí, por exemplo, no meu caso, eu tenho um site nacional, que faz com que eu tenha muita dificuldade também, porque o cara lá do Ceará, para acessar o site do Minha Vida, pela estrutura normal da internet, o cara dá o mundo inteiro, porque, o provedor dele, o meu data center não tem um bom relacionamento com o provedor dele, que já passou por outro, é super complexo entregar a informação. Então, a CDN vai ter a aceleração do tráfego e o cache, né? Então, por exemplo, no meu cenário, eu não uso uma CDN global. Eu já usei a Akamai, porque era a única CDN que existia, mas hoje eu uso uma CDN nacional, porque eu quero distribuir a minha informação. Eu tenho uma CDN, eu uso uma CDN que tem 20 POPs no Brasil. Para mim, importa muito mais isso do que ter 20 POPs nos Estados Unidos. Eu uso uma que chama Asion. Mas por que é legal isso? Porque no meu cenário da minha vida, a minha informação é muito cacheada, é muito estática. Aquela matéria lá que fala sobre o Ebola não vai mudar agora. Então, se eu deixo ela mais perto fisicamente do usuário, acaba sendo muito melhor. Então, hoje, o cara lá do Ceará acessa, o primeiro cara chega até São Paulo aqui no meu data center, e aí esse mesmo cache de página que eu faço no meu servidor, a minha CDN faz lá no provedor, dentro do data center. E aí o próximo cara lá que fizer uma requisição lá no provedor do Ceará, já tem informação lá do lado dele. Então, na distribuição da informação, sem dúvida, a CDN traz muito ganho. Economia de servidor pra caramba, economia de tráfego, porque antigamente eu pagava um tráfego que rodava o Brasil inteiro para devolver a informação para ele. Agora, no meu cenário, implementar uma CDN global acaba sendo um pouco furada, porque eles nem têm toda essa capacidade. Então, o Facebook, se o Facebook não usar uma CDN, ele está ferrado, cara, porque ele distribui a informação no mundo inteiro, né? Pô, pensou eles terem que ficar criando data center no mundo inteiro? Então, eu uso bastante CDN. A minha vida, principalmente, é um ambiente muito propício para o uso de CDN. Não descarta a outra, assim, no caso de ser nacional? Não descarta, de forma alguma, assim. Aí, por exemplo, o CDN é muito bom quando alguém aqui do Brasil tem uma aplicação e quer distribuir na América Latina, por exemplo. Super comum. Cenário super comum de você falar, minha empresa vai crescer para a América Latina. Pô, é muito difícil você conseguir ter um data center em cada... Pô, é muito pequeno, né? A América Latina ela só é grande se ela é toda junta, né? Agora você investir em... Eu não sou o caso da minha vida, mas, por exemplo, já trabalhei em empresa, não vou... Aí, mas assim, se tirar a Akamai, o site... O site cai. Porque daí entra na zona de conforto. Do cara falar assim... Mais de uma, entendeu? Não, é a maioria. Na verdade, a Akamai, ela vende muito chegando assim, cara, se seu site tiver um crescimento, ele vai cair. Compra aí, né? Mas, pô, não deveria, né, cara? É igual infraestrutura, né? Tem gente que resolve o problema de aplicação pondo mais servidor, pondo mais memória. Porque alguém um dia chegou e falou, a máquina é barato e tal. Tipo, é mais barato, mas não é barato. Pelo menos pra mim não é barato, assim, ficar colocando um monte de máquina aí na nuvem é barato. Põe lá, cara, 5 máquinas virtuais, fala aí, o cara ali que tem empresa e tal, sobe lá, né? 10 máquinas virtuais, 50 serviços de cache, CDN, cara, vem uma conta cara pra caramba, assim.
No meu cenário, por exemplo, da minha vida, hoje data center é muito mais barato do que nuvem, porque você tem um poder de barganha muito maior, né? Eu consigo ir lá negociar, fazer contrato, chorar, trocar e não sei o quê. Quando você está num cenário de nuvem, você está negociando praticamente com um contrato ali que não tem como, né? Então, no nosso cenário, que já é um cenário estável, que a gente conhece o tamanho do ambiente e tal, acaba sendo bem mais barato. Mas tem gente que resolve o problema na força bruta, e aí a Akamai, qualquer... é força bruta mesmo. Mas aí ele só está adiando o problema, né? Porque uma hora... Black Friday, por exemplo, todos os e-commerces têm Akamai, tem não sei o quê, e, acho que é dia 28 agora, né? Vai cair, cara. Não, vai cair. Você tem, na realidade, é um cache no Akamai. É o que acontece, na hora de ver o produto, todo mundo vê. Ninguém reclama que não viu o produto. Todo mundo reclama na hora de pagar. As CDNs não vendem só a distribuição, né? Eles vendem a aceleração também. Então, melhora o processo transacional de venda e tal. Eles têm outras rotas para trafegar e tal. A Akamai, principalmente, tem um investimento grande nisso. Mas chega uma hora que o servidor lá não aguenta. O manager também ajuda nesses cenários globais, assim, né? Esse recurso de Traffic Manager também ajuda. Sim. Distribui a carga e tal. Sim, distribui. Ajuda pra caramba. Agora, os caras caem, cara. Cai porque... E assim, é engraçado que às vezes cai e você fica pensando, por que será que caiu? Vendeu pra caramba, né? Tipo, vendeu centenas de produtos, assim, milhares de produtos ao mesmo tempo e nem... Então, esse que é o problema mesmo, cara. O primeiro cara que tem problema começa a gerar um monte de problema, cara. Uma vez teve um negócio de game lá, jogo justo lá no jogo justo, caiu, aí, mas por que caiu? Porque tava vendendo 100 jogos ao mesmo tempo. Eu falei, 100, cara. É muito pouco, né, pra cair de um e-commerce e tal. Não, hoje os caras são case. Não deu trabalho, efetivar a compra é o mais suave. O problema é a consulta. Porque eu vou buscar em vários parceiros. Mas aí o cara, faz isso de forma assíncrona, né, cara? Guarda ali o pedido do cara e depois faz as coisas, sei lá. Black Friday, o cara vende... Black Friday é maior que Natal já no Brasil, né, cara? Black Friday é quase 13º. Isso é corte delegado de como foi feito para escalar. Exato, cara. Perfeitamente. Mas o trabalho não tem competência para fazer. É tudo transacional, síncrono, dependendo de... Eu já fui resolver problema em cara que me liga assim, cara, tô fora do ar, não sei o quê. Você vai ver um processo de um terceiro que é síncrono e fica enfileirando os work in process lá no IS, você fala, não, cara. Empurra com a barriga o ano inteiro, chega no Black Exato. Friday,